E se você acordar amanhã e descobrir que o seu dinheiro já não é mais totalmente seu? O governo, por algum decreto, limitou quanto que você pode sacar, transferir ou, pior, enviar para fora do país. E antes que você me fale que eu só estou querendo alarmar as pessoas, eu preciso te dizer que isso aqui é uma realidade histórica. E é um pesadelo que se tornou realidade para milhões de pessoas. O tema de hoje é um dos mais sensíveis e, ironicamente, é um dos mais negligenciados por quem busca liberdade financeira, que é o controle de capital. Se o Brasil ou qualquer outro país onde você guarda seus ativos decidir congelar o seu dinheiro amanhã, o que você vai fazer? Nesse vídeo nós vamos mergulhar no histórico desse mecanismo, entender como ele funciona aqui no Brasil e analisar os casos mais assustadores que já aconteceram ao redor do mundo. E claro, o mais importante, vamos te dar o plano global de ação para você blindar o teu patrimônio e garantir que você mantenha o controle total do seu futuro, não importa o que aconteça com a economia local. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir que a solução não está em poupar mais, e sim em diversificar a jurisdição do seu capital. Antes de mais nada, vamos para a definição. Controle de capital é o termo que engloba todas as políticas macroeconômicas que um governo adota para intervir, regular ou restringir o fluxo de dinheiro que entra e sai do país. O objetivo oficial geralmente é estabilizar a moeda, evitar fuga de capital em momentos de crise ou conter a especulação. Existem dois tipos principais. O primeiro deles é o controle direto ou administrativo. Esse aqui tem restrições mais severas. A gente vai encontrar o limite ou a proibição de negociar moeda estrangeira, um teto para saque ou ainda a necessidade de autorização prévia para fazer transações internacionais. Esse aqui é o famoso travar o dinheiro. E o segundo tipo são os controles indiretos ou baseado em preços. Eles são mais sutis e comuns do que você imagina. E aqui no Brasil a gente tem esse, que é o IOF. Quando o governo aumenta o IOF sobre o câmbio ou sobre investimentos de curto prazo, o que ele está fazendo é, na prática, encarecendo e desestimulando a movimentação de capital. Isso, se você analisar, é exatamente um controle de capital, só que disfarçado. Agora nós vamos falar sobre os casos de controle de capital que já aconteceram, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, logo após assumir a presidência, o Collor lançou o Plano Brasil Novo, e congelou as economias dos brasileiros por 18 meses. Quem viveu isso sabe da situação traumática que foi. Pegos de surpresas por essas medidas de emergências, milhões de pessoas não puderam acessar suas próprias economias. Foi um choque e tanto. Com certeza muito traumático, porque até hoje o pessoal ainda fica com esse receio de que pode acontecer de novo. Se você viveu essa época sombria da história brasileira, deixa aqui nos comentários como que você se sentiu naquela época quando isso aconteceu. Então agora vamos para a Argentina. Lá em 2001, em dezembro de 2001, para ser mais específico, quando a Argentina estava vivendo o colapso econômico, o então ministro declarou que as pessoas só poderiam sacar 250 pesos por semana durante 90 dias. Segundo os jornais, esse foi o dia do corralito, ou curralzinho. Filas intermináveis na frente dos bancos para as pessoas poderem sacar o seu dinheiro e protestos virulentos por toda a Argentina. Essa medida foi tomada para frear a saída de dólares do sistema financeiro, mas deixou traumas que os argentinos sentem até hoje. Agora vamos falar do Chipre. Lá em 2013, a pequena economia mediterrânea também recorreu a controles drásticos durante a sua crise bancária. Em março de 2013, credores internacionais exigiram um resgate, e que também incluía congelamento de depósitos. Depósitos acima de 100 mil euros foram congelados para capitalizar os bancos. Além disso, o governo também impôs limite a saques. Inicialmente eram 100 euros diários nos caixas eletrônicos. Então milhares de cipriotas viram parte do dinheiro sumir para cobrir dívidas bancárias. E agora vamos lá para o Líbano. Em 2019 e 2020, sem aviso oficial algum, os bancos cessaram os pagamentos em dólar, enquanto o país se afundava em crise. Limitando o saque a apenas algumas centenas de dólares mensais, eles impuseram um controle de capital arbitrário. A perda da confiança matou a economia local. A libra libanesa despencou de valor e 77% das famílias começaram a passar fome. A troca informal do dólar subiu mais de 15 vezes em valor no mercado negro, penalizando quem não podia acessar dólares. Agora vamos para o caso mais recente, na Nigéria, agora em 2024. Mesmo na África, onde a volatilidade é muito mais alta, essas atitudes extremas também assustam. Em janeiro de 2024, o Banco Central da Nigéria limitou os saques em espécie a 44 dólares por pessoa por semana. Vai dar mais ou menos uns 140 mil nairas, que é a moeda local. O objetivo oficial e divulgado pelo governo é que isso era para conter a inflação e modernizar o sistema financeiro.
mas só gerou pânico. E os jornalistas começaram a divulgar que isso era controle de capital e que afetaria a vida de milhões de nigerianos. O governo nigeriano reconheceu que tirar o dinheiro estava afetando a economia. Mas esse caso aqui só mostra que essas medidas tomadas de repente pode afetar e muito a vida das pessoas comuns. Todos esses casos aqui mostram que nenhum sistema está imune. Crise financeira, default soberano ou más decisões políticas podem levar o governo a travar o dinheiro dos seus próprios cidadãos. Aqui no Brasil, os acontecimentos recentes têm soado o alarme. Em 2025, por exemplo, com a volta de alíquotas mais elevadas para o IOF em operações de câmbio e remessas internacionais, fez com que o mercado ficasse mais apreensivo quanto a um possível controle de capital. E aí, investidores logo buscaram proteção fora do país. Isso só mostra que, até hoje, uma possibilidade de confisco causa apreensão nas pessoas. Aqui a lição é bem clara. Não importa se você está num país de primeiro mundo ou em um país em desenvolvimento. A intervenção estatal e o bloqueio das tuas contas é uma possibilidade real em tempos de crise sistêmica. O seu dinheiro, quando está num banco local, é uma promessa de pagamento. E essa promessa pode ser renegociada ou suspensa pelo governo. E como isso poderia acontecer no Brasil amanhã? A resposta não é ficção. Basta olhar para trás e imaginar variações modernas do que já aconteceu. Feriado bancário ou lei da ficha limpa financeira. Em situação de choque extremo, hiperinflação ou default, o governo poderia decretar um feriado bancário, assim como o Collor já fez, para dar tempo de planejar esse bloqueio. Dessa forma, na reabertura haveria um limite drástico para saque e interrupção de transferências, limitação de saques em caixas e PIX. Inspirados em outros países, eles poderiam implantar esse limite de saque ou transferências, sei lá, R$ 500 por semana, como foi feito na Nigéria. Mesmo o PIX, se for interditado por decisão judicial ou alguma outra intervenção governamental, paralisa os pagamentos instantâneos. Imagina só o seguinte cenário: o PIX está fora do ar até a segunda ordem. O que tu vai fazer? O congelamento de contas e investimentos. Via medida provisória ou decreto de estado de defesa, o governo poderia congelar aplicações financeiras. Conta corrente poderia ter limite de saque, assim como o Collor fez, e os fundos de investimento ficariam totalmente sem liquidez. Ou, ao estilo do Chipre, eles poderiam pegar parte dos depósitos acima de determinado valor para recapitalizar os bancos públicos. Controle de câmbio e transferências internacionais. Nós já vimos as restrições de remessa ao exterior e a alta do IOF para proteção cambial. Em uma crise, eles poderiam proibir praticamente qualquer saída de dólar, limitando absurdamente a compra de moeda no exterior. Isso impediria que o cidadão fuja comprando moeda forte. Uma escalada repressiva, PIX e cartão. Em casos mais graves, os órgãos de controle poderiam congelar contas com a desculpa de ser sonegação fiscal ou fraude, ou até mesmo bloquear compras em cartões internacionais. A julgar pelo histórico das crises, todos esses meios digitais de transferência de dinheiro, Pix, TED, DOC, cartões internacionais, eles podem ser temporariamente bloqueados para evitar uma corrida bancária. Todas essas ações causam pânico em diferentes graus, mas todas elas criam urgência total. Não vamos esquecer que Collor confiscou poupança e conta corrente desse país com o apoio do Congresso. Ou seja, mesmo que esteja proibido por lei, se houver consenso e crise, nunca se sabe. O mais importante de tudo é não ficar refém dessas medidas. Então, diante desse risco real, o caminho é prevenir. Vou te passar aqui agora algumas estratégias práticas para você proteger o teu patrimônio. A primeira delas é a diversificação internacional, ou a dolarização de parte dos seus ativos. Não concentre tudo no Brasil, tenha ativos no exterior, ações, títulos de países desenvolvidos, fundos internacionais e inclusive imóveis fora do Brasil. Segundo analistas, espalhar o capital em diversas regiões protege o teu portfólio contra crises locais. Enquanto o Brasil pode flertar com crises políticas, outras economias fortes seguem reguladas e com liquidez. E ter parte do patrimônio fora suaviza o impacto de uma crise nacional. Outra estratégia muito interessante é você manter uma conta em dólar no exterior. Além de investimentos, é muito interessante você também manter uma conta corrente em moeda forte. Uma conta em Nova York, por exemplo, está sujeita às leis americanas e não a um decreto do governo brasileiro. Ao ter uma conta em dólar em um banco sólido lá fora, o teu dinheiro fica protegido da desvalorização do real e também de possíveis bloqueios aqui no Brasil. O dólar é reconhecido como uma das moedas mais estáveis que existe. E também é reconhecido como uma reserva de valor global. Então a dolarização reduz a volatilidade cambial.
e também vai te dar um respiro caso a economia brasileira entre em colapso. Outra estratégia que agora nós podemos utilizar é a de criptoativos. Criptomoedas como o Bitcoin ou stablecoins lastreadas no dólar como o USDT e o USDC podem fazer parte dessa estratégia. Elas funcionam 24 horas por dia e sem intermediários bancários. Então, em teoria, se o Brasil cortar o acesso ao sistema financeiro, você ainda teria as suas criptomoedas, poderia estar negociando sem problema algum. Eu só preciso lembrar vocês que as criptomoedas ainda são muito voláteis. Então você deve colocar apenas uma fração do seu patrimônio nas criptomoedas. 5 a 10% tá beleza. Não coloque toda a sua poupança, todas as suas economias em cripto, porque se acontecer algum problema, você vai estar no risco da ruína da mesma forma. E você pode usar essas stablecoins USDT e USDC para emular o dólar, só que sem ter uma conta em dólar. Então você vai tirar um intermediário, vai tirar o banco, vai ficar na sua própria custódia e você vai poder ter dólar da mesma forma. Outra estratégia muito interessante é você ter moedas fortes físicas e metais também. Tenha sempre em mãos alguma quantidade de dólar físico, em espécie, ou ouro, pode ser barras ou moedas de investimento. Em crises severas, moedas fortes ou ouro mantêm o seu valor. O ouro porque é escasso por natureza, e as moedas fortes porque não podem ser impressas. Exatamente por esse motivo que, em tempos de liquidação monetária, o preço do ouro simplesmente dispara por causa da sua escassez. Então, se você precisar do seu capital para fugir, seja compra de uma passagem internacional, compra de suprimento ou qualquer coisa que você precise, você ter esse acesso ao dinheiro forte evita você precisar do banco. E se tiver em colapso, você simplesmente não vai ter acesso ao teu capital. Então você vai tirar esse risco da equação. E como diz Warren Buffett, ouro é dinheiro, o resto é crédito. Outra estratégia muito interessante que você precisa considerar é ter residência fiscal ou uma cidadania em um outro país. Se for possível, busque um segundo passaporte ou pelo menos uma residência fiscal em um país estável. Hoje, investidores de alto nível utilizam essa estratégia. Eles saem do Brasil em termos fiscais e mudam a jurisdição fiscal para um país com regras mais claras. Isso garante que seus bens estejam protegidos sob outra legislação que não a brasileira. Ter uma residência no exterior amplia os teus direitos e também facilita muito a abertura de contas normais e ter investimentos fora do Brasil. Como destaca a literatura do planejamento patrimonial, a internacionalização do patrimônio é uma estratégia conhecida pelos grandes investidores para que seus ativos fiquem mais protegidos. E se o pior acontecer aqui, você ainda vai ter o direito de liquidar ou transferir os teus ativos que estão em um outro país, sem as amarras jurídicas daqui do Brasil. E nós temos ainda a estratégia dos trusts, ou estruturas corporativas internacionais. E para quem tem um patrimônio mais elevado, trusts e empresas offshore oferecem blindagem patrimonial legalmente. Essas estruturas protegem os teus ativos de crises políticas domésticas. Essas estruturas não são tão simples e precisam do acompanhamento de um profissional. Mas com certeza elas dão uma camada a mais de segurança, onde o teu patrimônio só vai ser tocado em condições específicas, já estabelecidas por lei ou contrato. Em resumo, quanto mais internacionalizado for o teu planejamento, mais protegido você vai estar. Diversifique entre dólares, euro e criptomoedas. E sempre mantenha uma reserva, uma liquidez fora do Brasil. Combinando essas estratégias, mesmo que o Brasil congele os teus ativos de um lado, você sempre vai ter a opção de outro. Na verdade, esse é o princípio básico da gestão de risco. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. O medo do controle de capital não deve ser algo paralisante, mas sim um catalisador para você começar a fazer algo a respeito a partir de agora. A história nos mostra que a intervenção estatal é uma ferramenta que os governos usam quando todas as outras falham. A sua missão como parte do plano global é garantir que, se esse dia chegar, você não vai ser pego de surpresa. A liberdade não é dada. Ela é conquistada e protegida. O plano global é sobre isso. Construir uma vida onde você é o único responsável pelo seu destino financeiro. Se esse vídeo te abriu os olhos para a importância da proteção patrimonial e mobilidade internacional, deixe o seu like. E compartilhe com alguém que precisa acordar para essa nova realidade. E comenta aqui embaixo, eu sou global, se você já está pronto para blindar o teu futuro. Até o próximo vídeo e lembre-se, o mundo pode ser o seu playground financeiro.